Boa tarde, alunos da disciplina CS 020, Tópicos Especiais em Mediologia 4, Programação e Arte. Meu nome é Marcos Henrique, sou estagiário docente desta disciplina. A aula hoje será do tipo EAD assíncrona. Assim, disponibilizarei para vocês esta videoaula, os slides referentes a ela e as atividades do Google Classroom para serem respondidas até às 14 horas de quinta-feira da semana que vem. As atividades aparecerão no decorrer do vídeo. Nessas ocasiões, peço que pausem-no para respondê-las. Toda esta aula foi planejada para durar até 2 horas, considerando a duração do vídeo e das atividades. Dessa forma, vocês têm tempo para se planejarem, assistirem ao vídeo e responderem com reflexão às atividades propostas. No nosso primeiro encontro presencial, conversamos sobre vários temas e discutimos como a formação de vocês é multidimensional. Basicamente, vocês precisam aprender um pouco de tudo. Dessa forma, conversando com o professor Ronaldo, consideramos interessante, nesse estágio inicial da disciplina, tratar um pouco do tema Engenharia de Software. E para isso, decidimos centrar o estudo nos 2 capítulos iniciais do livro O Mítico Homem-Mess, Ensaios na Engenharia de Software. O autor desse livro é Frederick P. Brooks Jr. Atualmente com 88 anos, ele foi professor de Ciência da Computação na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, sendo mais conhecido como o pai do sistema IBM 360, tendo atuado como gerente de projeto para o seu desenvolvimento e posteriormente como gerente do projeto do software Sistema Operacional 360, durante sua fase de design. Por esse trabalho, ele, Bob Evans e Eric Bloch receberam a Medalha Nacional de Tecnologia em 1985. Anteriormente, ele era arquiteto dos computadores IBM Street and Harvard em Chapel Hill. Brooks fundou o Departamento de Ciência da Computação e o presidiu de 1964 a 1984. Ele atuou no Conselho Nacional de Ciência e no Conselho de Ciência de Defesa. Suas pesquisas mais recentes remetem à arquitetura de computadores, gráficos moleculares e ambientes virtuais. Dessa forma, este é um autor cuja experiência com grandes projetos de computação, no período que a computação ainda dava seus primeiros passos, fez dele algo que na universidade chamamos de notório saber, o que dá para se notar facilmente com a leitura deste livro. O livro não é teórico e nem repleto de referências acadêmicas. Ele é prático e cheio de referências a casos reais. Brooks escreveu um livro sobre suas reflexões acerca do trabalho com grandes projetos de computação e desde então isto orientou uma série de pesquisas e formalizações sobre suas teorias. Brooks inicia seu primeiro capítulo pedindo ao leitor que relembre uma cena pré-histórica de grandes animais presos em poços de piche, dinossauros, mamutes, grandes felinos, todos de enorme força física, lutando ferozmente para escapar do piche, mas cujos esforços aos poucos são consumidos nesta armadilha da natureza. Mas o que um poço de piche tem a ver com engenharia de software, ou o gerenciamento de grandes projetos em computação? Brooks relaciona a programação de sistemas de grande porte, nos anos 60, a poços de piche, nos quais muitas equipes poderosas de programadores se debateram ferozmente neles. Estes sistemas tinham propostas isoladamente simples e tratáveis, mas foi o acúmulo de fatores simultâneos e sua interação entre as partes que fez o avanço da equipe cada vez mais lento e trabalhoso. Como na metáfora do poço de piche, é possível para o grande animal retirar uma pata do poço, mas seu corpo todo, ou seja, a interação entre as partes, torna o processo de escapar do poço uma ação muito dura e difícil. Na época, ninguém esperava que o problema pudesse ser tão viscoso e de difícil definição. Tinham a crença errônea
de que bastaria as equipes de programadores serem poderosas que teriam força bastante para escapar da viscosidade desses sistemas de grande porte, o que trouxe como consequência metas incompletas, cronogramas atrasados e orçamentos muito acima dos previstos. Na seção seguinte, Brooks menciona uma notícia recorrente de pequenas equipes amadoras que criam softwares, aplicativos, jogos, recursos, dos quais grandes equipes profissionais falharam. Mas então, por que não resumimos todos os projetos a pequenas equipes de profissionais? Isso não reduziria os custos, não aumentaria a produção? Por que a insistência em trabalharmos com grandes equipes, se isso parece menos eficiente que pequenos grupos? Apesar de parecer a solução dos mundos, a situação não é tão simples. O que estas pequenas equipes criam é funcional, porém funcionalidade não resume tudo no trabalho de produzir softwares. Escrever a documentação de um software, programá-lo de forma universal, simplificada, utilizar processos claros, de fácil modificação por outros programadores, de fácil adaptação, ajustes, edição, versatilidade, utilizável em outras plataformas ou sobre outras configurações. Todo o processo que transforma da produção de algo funcional para seu criador em algo funcional para outras pessoas, isto encarece a produção, exige mais tempo em tarefas menos criativas e mais técnicas ou mecânicas, testes, análises sobre várias circunstâncias. Fatores que inviabiliza pensarmos em grandes sistemas sendo produzidos apenas por pequenas equipes amadoras ou profissionais. Brooks estima, na época, que transformar um produto funcional para seu criador em funcional para outros desenvolvedores ou funcional para outros usuários exigiria em cada ação cerca de 3 vezes mais trabalho do que foi necessário para criá-lo. Na seção seguinte, Brooks discute por que vale a pena entrar no mundo da programação. Ou seja, quais as alegrias desse ofício que levam tantos jovens a adentrarem nessa vida. O primeiro motivo seria a pura alegria de fazer as coisas, pois à medida que a criança se deleita com sua torta de barro, o adulto gosta de construir coisas, especialmente coisas de seu próprio projeto. O segundo motivo seria o prazer de fazer coisas que são úteis para outras pessoas. No fundo, queremos que outras pessoas usem nosso trabalho e o considerem útil. A esse respeito, o sistema de programação não é essencialmente diferente do primeiro objeto de argila feito pela criança. O terceiro motivo seria o fascínio de criar objetos complexos, semelhantes a quebra-cabeças, de partes móveis interligadas e observá-los trabalhar em ciclos sutis, representando as consequências dos princípios construídos desde o início. O computador programado tem todo o fascínio da máquina de pinball ou do mecanismo de jukebox, levado ao máximo. O quarto motivo seria a alegria de sempre aprender, que brota da natureza não repetida da tarefa. De uma maneira ou de outra, o problema é sempre novo, e seu solucionador aprende algo, às vezes prático, às vezes teórico e às vezes os dois. O quinto motivo seria o prazer de trabalhar em um meio tão tratável. O programador, como poeta, trabalha apenas um pouco afastado do puro pensamento. Ele constrói seus castelos no ar, a partir do ar, criando pelo esforço da imaginação. Poucos meios de criação são tão flexíveis, fáceis de polir e retrabalhar, tão prontamente capazes de realizar grandes estruturas conceituais. Contudo, além de flores, este mundo de programação também traz vários espinhos, tais como destaca Brooks nos males desse ofício. O primeiro male seria a necessidade de ter um desempenho perfeito. O computador também se assemelha à magia das histórias de fantasia. Se um caractere ou uma pausa do encantamento não está estritamente na forma adequada, a mágica não funciona. Os seres humanos não estão acostumados a serem perfeitos, e poucas áreas de atividade humana o exigem.
Ajustar-se ao requisito de perfeição é a parte mais difícil de aprender a programar. O segundo male seria que outras pessoas estabelecerão seus objetivos, fornecerão seus recursos e definirão suas informações. Raramente você controla as circunstâncias de seu trabalho, ou mesmo seu objetivo. Em termos de gestão, a autoridade de alguém não é suficiente para sua responsabilidade. Parece que, em todos os campos, no entanto, os trabalhos em que as coisas são feitas nunca têm autoridade formal proporcional à responsabilidade. Na prática, a autoridade real, em oposição à formal, é adquirida a partir do próprio momento da realização. A dependência dos outros tem um caso particular que é especialmente doloroso para o programador do sistema. Ele depende dos programas de outras pessoas, geralmente são mal projetados, mal implementados, entregues incompletamente, sem código ou casos de teste, e mal documentados. Portanto, ele deve passar horas estudando e consertando coisas que em um mundo ideal seriam completas, disponíveis e utilizáveis. O terceiro male seria a dualidade entre a diversão de projetar grandes conceitos e o trabalho massivo de encontrar pequenos defeitos. Em qualquer atividade criativa, surgem horas sombrias de trabalho tedioso e meticuloso, e a programação não é exceção. O quarto male seria o fato da depuração ter uma convergência linear, ou pior, onde se espera de alguma maneira um tipo de abordagem quadrática, até o fim. Portanto, o teste é contínuo, os últimos bugs são difíceis e levam mais tempo para serem encontrados do que os primeiros. O quinto male seria o produto pelo qual se trabalhou há tanto tempo parecer obsoleto após a conclusão, ou mesmo antes. Os colegas e concorrentes já estarem em busca de novas e melhores ideias, já o deslocamento do pensamento original não ser apenas concebido, mas programado. Isso sempre parece pior do que realmente é. O produto novo e melhor geralmente não está disponível quando alguém completa o seu. É apenas discutido. Também exigirá meses de desenvolvimento. O tiro de verdade nunca combina com o seu papel, a menos que seja necessário o uso real dele. Então, as virtudes da realidade têm uma satisfação própria. É claro que a base tecnológica sobre a qual se baseia está sempre avançando. Assim que alguém congela um design, ele se torna obsoleto em termos de seus próprios conceitos. Mas a implementação de produtos reais exige fases e quantização. A obsolescência de uma implementação deve ser medida em relação a outras implementações existentes, não em relação a conceitos não realizados. O desafio e a missão é encontrar soluções reais para problemas reais em horários reais com recursos disponíveis. Assim, o autor encerra o primeiro capítulo enunciando que isto é de fato programação. Tanto um poço de piche, no qual muitos esforços fracassaram, quanto uma atividade criativa com alegrias e angústias próprias. Desse modo, o objetivo desse livro é colocar alguns suportes para o apoio de gerentes de projetos a fim de que consigam escapar desses poços de piche. Brooks inicia o capítulo 2 afirmando que mais projetos de software deram errado por falta de tempo do calendário do que por todas as outras causas combinadas. E questionando por que esta causa do desastre é tão comum. Para isto, apresenta as seguintes justificativas. Primeira, nossas técnicas de estimativa são pouco desenvolvidas. Mais seriamente, eles refletem uma suposição não verbalizada que é bastante falsa, ou seja, que tudo vai correr bem. Segunda, nossas técnicas de estimativa confundem, de maneira falaciosa, esforço com progresso, ocultando a suposição de que homens e meses são intercambiáveis. Terceira, porque não temos certeza de que nossas estimativas, os gerentes de software geralmente carecem da teimosia de fazer o cliente esperar o necessário para que receba o produto adequado. Quarta, o progresso do cronograma é mal monitorado. Técnicas comprovadas e rotineiras
em outras disciplinas de engenharia são consideradas inovações radicais na engenharia de software. Quinta, quando a derrapagem do cronograma é reconhecida, a resposta natural e tradicional é adicionar mais mão de obra. A difusão do otimismo entre os programadores merece mais do que uma análise invertida. Dorothy Sayers, em seu excelente livro The Might of Maker, divide a atividade criativa em 3 estágios: a ideia, a implementação e a interação. Um livro, então, ou um computador ou um programa, passa a existir primeiro como uma construção ideal, construída fora do tempo e do espaço, mas completa na mente do autor. É realizado no tempo e no espaço por caneta, tinta e papel, ou por arame, silício e ferrita. A criação é concluída quando alguém lê o livro, usa o computador ou executa o software, interagindo com a mente do criador. Esta descrição que Sayers usa para iluminar a atividade criativa humana nos ajudará em nossa tarefa atual. Para os criadores humanos de coisas, as incompletudes e inconsistências de nossas ideias se tornam claras apenas durante a implementação. Assim, escrever, experimentar, elaborar são disciplinas essenciais para o teórico. Em muitas atividades criativas, o meio de execução é intratável: madeira, tinta, circuitos elétricos. Essas limitações físicas do meio restringem as ideias que podem ser expressas e também criam dificuldades inesperadas na implementação. Lembro que certa vez um físico que trabalhava com iluminação de palco no teatro contou-nos sobre um diretor que insistia para que ele fizesse uma luz curva. Nesse caso, apesar de ser possível curvar a luz, isso de longe estaria dentro do tratável para os materiais de um palco teatral. A implementação, portanto, leva tempo e suor tanto por causa da mídia física, quanto por causa das inadequações das ideias subjacentes. Nós tendemos a culpar a mídia física pela maioria de nossas dificuldades de implementação, pois a mídia não é nossa, da maneira como as ideias são, e nosso orgulho colore nosso julgamento. A programação de computadores, no entanto, cria com um meio extremamente tratável. O programador constrói, a partir de pura reflexão, conceitos e representações muito flexíveis dos mesmos. Como o meio é tratável, esperamos poucas dificuldades na implementação. Daí nosso otimismo generalizado. Como nossas ideias estão com defeito, temos bugs. Portanto, nosso otimismo é injustificado. No caso, é recomendado ao gerente de software um pensamento pessimista. Esperar o pior, supor que as coisas levarão mais tempo do que se diz, entre outras ações cautelosas que permitem o cronograma de trabalho funcionar. Em uma única tarefa, a suposição de que tudo correrá bem tem um efeito probabilístico no cronograma. De fato, pode ocorrer como planejado, pois existe uma distribuição de probabilidade para o atraso que será encontrado, e sem atraso tem uma probabilidade finita. Um grande esforço de programação, no entanto, consiste em muitas tarefas, algumas encadeadas de ponta a ponta. A probabilidade de que cada uma corra bem se torna muito pequena à medida que a quantidade de tarefas encadeadas aumenta. Brooks, então, inicia a discussão sobre o segundo modo de pensamento falacioso, que é expresso na própria unidade de esforço usada na estimativa e programação, o homem-mês. O custo realmente varia conforme o produto do número de homens e do número de meses. O progresso não. Portanto, o mês do homem como uma unidade para medir o tamanho de um emprego é um mito perigoso e enganoso. Isso implica que homens e meses não são intercambiáveis. Como falei no começo desta videoaula, teríamos no decorrer da apresentação algumas atividades a serem respondidas e preenchidas no Google Classroom. Lerei cada uma das atividades e peço que pausem o vídeo para que resolvam. Atividade 1.1.
Pegue um papel e marque o tempo em segundos que você leva para realizar os seguintes cálculos. Atividade 1.2. Pegue um papel e encontre outra pessoa. Juntas tentem realizar os seguintes cálculos em um tempo menor do que na atividade anterior. Atividade 1.3. Como você distribuiu o esforço necessário na atividade anterior para resolvê-la em dupla? Isto reduziu o tempo de solução em quanto? Atividade 2.1. Pegue um papel, escreva uma palavra qualquer e depois marque o tempo que leva para escrever outras 20 palavras seguindo estas regras. A última letra da palavra anterior deve ser a primeira letra da nova palavra. Nenhuma palavra pode aparecer duas ou mais vezes. Atividade 2.2. Pegue um papel, escreva uma palavra qualquer, encontre outra pessoa e depois marque o tempo que levam juntos para escrever outras 20 palavras seguindo essas regras. A última letra da palavra anterior deve ser a primeira letra da nova palavra. Nenhuma palavra pode aparecer duas ou mais vezes, considerando também as já escritas na atividade anterior. Atividade 2.3. Como você distribuiu o esforço necessário na atividade anterior para resolvê-la em dupla? Isso reduziu o tempo de solução em quanto? Atividade 3. Leia a tirinha ao lado, traduza se necessário, encontre um contra-exemplo de projeto, pode não ser computacional, que se enquadraria de forma parecida com esta situação e justifique sua escolha. Observação. É para encontrar um contra-exemplo ao fato do pergaminho. Atividade 4. Leia a tirinha abaixo, traduza se necessário. Encontre um exemplo de projeto, pode não ser computacional, que se enquadraria de forma parecida com esta situação e explique essa tirinha. Se você resolveu as atividades, então deve ter refletido um pouco sobre quando homens e meses são mercadorias intercambiáveis. No caso, Brooks discute que isto é verdade somente quando uma tarefa pode ser dividida entre muitos trabalhadores sem comunicação entre eles. Isso vale para colher trigo ou colher algodão, mas nem isso é verdade na programação de sistemas. Quando uma tarefa não pode ser particionada devido às restrições sequenciais, a aplicação de um esforço não afeta o cronograma. O nascimento de um filho leva 9 meses, não importa quantas mulheres sejam designadas. Muitas tarefas de software têm essa característica devido à natureza sequencial da depuração. Uma história verídica. Em 2013, ingressei num grupo de desenvolvimento de jogos digitais. Lá havia um dos projetos em aberto, já há alguns anos, chamado Projeto Único. Sua ideia era, em vez do grupo se dividir em pequenas equipes, cada uma com um projetinho, todos trabalhariam juntos em um grande projeto. O problema, como já pode ser notado na discussão desta aula, foi natural. Mais homens meses não reduz o tempo de produção, ou pelo contrário, aumentam. O projeto único nunca foi finalizado e todos viveram felizes para sempre assim. Atividade 5. Leia a tirinha abaixo, traduza se necessário, encontre um exemplo de projeto, pode não ser computacional, que se enquadraria de forma parecida com esta situação e explique essa tirinha. Nas tarefas que podem ser particionadas, mas que requerem comunicação entre as subtarefas, o esforço de comunicação deve ser adicionado à quantidade de trabalho a ser realizado. Portanto, o melhor que pode ser feito é um pouco mais pobre do que o comércio uniforme de homens por meses. O ônus adicional da comunicação é composto de duas partes: treinamento e intercomunicação. Cada trabalhador deve ser treinado em tecnologia, nos objetivos do esforço, na estratégia geral e no plano de trabalho. Esse treinamento não pode ser particionado, portanto, essa parte do esforço adicional
varia linearmente com o número de trabalhadores. A intercomunicação é pior. Se cada parte da tarefa deve ser coordenada separadamente, o esforço aumenta. 3 trabalhadores requerem 3 vezes mais intercomunicação em pares que 2. 4 requerem 6 vezes mais que 2. Se, além disso, é preciso haver conferências entre 3, 4, etc. trabalhadores para resolver as coisas em conjunto, as coisas pioram ainda mais. O esforço adicional de comunicação pode neutralizar completamente a divisão da tarefa original e nos levar à tirinha apresentada no slide anterior. Como a construção de software é inerentemente um esforço de sistema, um exercício de inter-relações complexas, o esforço de comunicação é excelente e domina rapidamente a diminuição no tempo de tarefas individuais, causado pelo particionamento. Adicionar mais homens aumenta o cronograma, não diminui. Atividade 6. Imagine a situação. Você está ilustrando uma coleção de livros infantis para seu cliente. Você consegue ilustrar 10 páginas por dia, mas faltando 10 dias para a entrega do material, percebe que ainda faltam 300 páginas. Descreva para cada opção suas consequências positivas e negativas. Opção A. Você pede que seu cliente aumente em 20 dias o prazo de entrega. Opção B. Você se esforça para ilustrar diariamente 30 páginas. Opção C. Você chama mais 2 artistas para trabalhar neste material. Opção D. Você chama 3 ou mais artistas para trabalhar neste material. Opção E. Você pede que seu cliente aumente em 10 dias o prazo de entrega e se esforça para ilustrar diariamente o dobro do que estava fazendo. Testes de sistemas. Em nenhuma parte do cronograma é tão completamente afetada por restrições sequenciais como na depuração de componentes e nos testes de sistema. Além disso, o tempo necessário depende do número e sutileza de erros encontrados. Teoricamente, esse número deve ser 0. Mas por causa do otimismo, geralmente esperamos que o número de bugs seja menor do que parece ser. Portanto, o teste geralmente é a parte mais programada da programação. Durante alguns anos, Brooks utilizou com sucesso a seguinte regra para agendar uma tarefa de software: 1/3 do tempo para o planejamento, 1/6 do tempo para a codificação, 1/4 do tempo para o teste de componentes e teste inicial do sistema, 1/4 do tempo para o teste do sistema com todos os componentes em mãos. Se vocês somarem essas frações, verão que não dá 100%. Ou seja, o Brooks se planejava para não usar 100% da agenda na hora de organizar o trabalho da equipe no sistema. Isso difere do agendamento convencional de várias maneiras importantes. Primeira, a fração dedicada ao planejamento é maior do que o normal. Mesmo assim, é apenas o suficiente para produzir uma especificação detalhada e sólida e não o suficiente para incluir pesquisa ou exploração de técnicas totalmente novas. Segunda, a metade do cronograma dedicado à depuração do código concluído é muito maior do que o normal. Terceira, a parte que é fácil de estimar, isto é, a codificação, recebe apenas 1/6 do tempo da agenda na programação. Ao examinar projetos convencionalmente programados, Brooks descobriu que poucos permitiram metade do cronograma projetado para testes, mas a maioria realmente gastou metade do cronograma real para este fim. Muitos deles estavam dentro do cronograma até chegar o momento dos testes do sistema. A falta de tempo suficiente para o teste do sistema, em particular, é particularmente desastrosa. Como o atraso chega ao final do cronograma, ninguém está ciente dos problemas do cronograma até quase a data de entrega. Más notícias, notícias tardias e sem aviso são perturbadoras para os clientes e para os gerentes.
Além disso, o atraso nesse momento tem repercussões financeiras e psicológicas extraordinariamente graves. O projeto tem uma equipe completa e o custo por dia é máximo. Mais seriamente, o software é para apoiar outros esforços de negócios. Envio de computadores, operação de novas instalações, etc. E os custos secundários de atrasá-las são muito altos, pois está quase na hora do envio do software. De fato, esses custos secundários podem superar em muito todos os outros. Portanto, é muito importante permitir tempo de teste do sistema suficiente na programação original. Observe que, para o programador, a urgência do usuário pode governar a conclusão agendada da tarefa, mas não pode determinar a solução real. Uma omelete, prometida em 2 minutos, pode parecer estar progredindo bem. Porém, quando não está pronta em 2 minutos, o cliente tem 2 opções: aguarde ou coma cru. Os clientes de software têm as mesmas opções. O cozinheiro tem a escolha de aumentar o calor e o resultado geralmente é uma omelete que nada pode ser salva. Ou ela está queimada em uma parte ou cru em outra. Contudo, Brooks não crê que os gerentes de software tenham menos coragem e firmezas inerentes que os chefes de cozinha que fazem seus clientes esperarem, nem os demais gerentes de engenharia. Mas a programação falsa para coincidir com a data desejada pelo usuário é muito mais comum em nossa disciplina do que em outras áreas da engenharia. É muito difícil fazer uma defesa vigorosa, plausível e arriscada ao trabalho de uma estimativa derivada de nenhum método quantitativo, apoiado por poucos dados e certificada principalmente pelo palpite dos gerentes. Claramente, são necessárias 2 soluções. Precisamos desenvolver e divulgar números de produtividade, índice de incidência de bugs, headers de estimativa e assim por diante. Toda a profissão só pode lucrar com o compartilhamento destes dados. Até que a estimativa seja mais sólida, os gerentes individuais precisarão endurecer sua espinha dorsal e defender suas estimativas com a garantia de que seus maus palpites são melhores do que as estimativas derivadas de desejos. Simplificando de maneira ultrajante, declaramos a lei de Brooks. Somar mão de obra a um projeto de software atrasado o fará atrasar ainda mais. Esta é a desmitologização do homem-mês. O número de meses de um projeto depende de suas restrições sequenciais. O número máximo de homens depende do número de subtarefas independentes. Destas 2 quantidades, pode-se derivar horários usando menos homens e mais meses. O único risco é a obsolescência do produto. No entanto, não é possível obter agendas viáveis usando mais homens e menos meses. Lembrando que mais projetos de software deram errado por falta de tempo do calendário do que por todas as outras causas combinadas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e fico à disposição para eventuais dúvidas. O livro em questão tem sua versão em inglês facilmente encontrada na internet em PDF. Aos que ficaram curiosos, recomendo fortemente a leitura. Obrigado e tchau.